Boa tarde a todos. Cumprimento o conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho, cumprimento o procurador do Ministério Público de Contas, a procuradora da Fazenda do Estado, cumprimento o senhor secretário, diretor-geral substituto, cumprimento todos os presentes. Permito-me fazer uma saudação especial ao auditor Márcio Martins Camargo. É a primeira vez que temos a alegria de tê-lo aqui na primeira Câmara. Seja muito bem-vindo à nossa primeira Câmara. E aqui nós temos sobre a mesa a ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 15 de abril, encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos do dia, eu indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas, se há interesse de Sua Excelência em ter vista ou fazer sustentação oral de qualquer um dos processos constantes na pauta do dia. Não há, Excelência. Então, passo à parte estadual, a meu encargo. Eu relato inicialmente o item 1 da pauta. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, uma tomada de preços e um contrato celebrado entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a empresa Consladel Construtora, objetivando a construção da subestação de energia elétrica da sede da Secretaria de Administração Penitenciária. A fiscalização e a TJ opinaram pela regularidade da licitação e do contrato. Também pela regularidade, mas com recomendações, foi a manifestação da PFE. Já a SDG opinou pela irregularidade da matéria, ressaltando que a exigência de CAT para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional não encontra amparo na legislação e na jurisprudência dessa Corte. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. A instrução processual revela que no edital da licitação restaram consignadas cláusulas inadequadas e de caráter restritivo, que afrontam as normas regentes da matéria. Eu destaco a questão de data única para visita técnica, exigência de comprovação de capacidade técnica operacional mediante apresentação de certidões de acervo técnico, o CAT. Exigência para fins de habilitação de visto do CREA São Paulo para empresas sediadas em outros estados. Nessa conformidade, na esteira da manifestação da SDG, eu voto no sentido da irregularidade da tomada de preços e do decorrente contrato, e pelo conhecimento da carta de fiança. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo ao item 2. Em exame, termos aditivos que prorrogaram o prazo e acresceram quantitativos ao contrato firmado entre a FURP, Fundação para o Remédio Popular, e a empresa TEP, Tecnologia em Projetos de Engenharia Limitada. A TJ e a PFE opinaram pela irregularidade da matéria em face do princípio da acessoriedade. A licitação, o contrato e o primeiro termo aditivo já foram julgados irregulares por essa Corte de Contas. Aqui, considerando o princípio da acessoriedade, eu voto no sentido da irregularidade do 2º ao 7º termo aditivo ao contrato firmado entre a FURP e a empresa TEP. Voto está em discussão, votação aprovado. Passo ao item 3 da pauta. Pregão, contrato e termo aditivo, celebrado entre a Fundação Casa e a empresa Atlântico Sul, Segurança e Vigilância. Em análise, também acompanhamento da execução contratual. A fiscalização não registrou apontamentos que inquinassem o procedimento licitatório, o contrato e o termo aditivo e exame. No tocante à execução contratual, fez algumas observações para os quais foram trazidas justificativas que foram acolhidas de forma unânime pela TJ, pela PFE e pelo Ministério Público de Contas. Na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações favoráveis constantes do processo e voto pela regularidade do pregão, do contrato, do termo aditivo e da execução contratual em exame, e ainda pelo conhecimento da apólice de seguro-garantia. Em discussão, em votação, aprovado.
Eu peço vênia para relatar em conjunto os itens 4 e 5 da pauta, com relatório e voto previamente encaminhados a Vossas Excelências. Em exame, contratos de gestão e termos aditivos celebrados entre a Secretaria do Estado de Cultura e a Associação Paulista Amigos da Arte. Também em análise, no item 5, a prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2005. Na análise da matéria, a TJ, acerca dos aspectos econômicos financeiros, se manifestou pela regularidade dos atos praticados, enquanto que no enfoque jurídico, o entendimento foi no sentido da irregularidade, posicionamento endossado por chefia da TJ e pela PFE. A SDG se pronunciou pela relevação das impropriedades constatadas com recomendações. Quanto à prestação de contas durante o exercício de 2005, tanto a TJ, quanto o PFE, quanto o SDG se manifestaram pela regularidade da matéria. Em relação às falhas suscitadas na instrução da matéria, concernentes ao contrato de gestão e aos seus termos aditivos, eu constatei que não são inéditas, já foram apreciadas em oportunidades anteriores por essa Casa. E assim eu considero que, do mesmo modo que impropriedades similares foram relevadas anteriormente, com recomendações, nesse caso também é possível adotar o mesmo posicionamento. Dos apontamentos efetuados, os mais relevantes são aqueles relacionados ao procedimento adotado para a celebração do contrato de gestão e exame. Acerca desse aspecto, eu não posso deixar de lembrar que, para cumprimento do artigo 6º da Lei Complementar nº 846 de 98, não basta apenas o chamamento público de entidades para qualificarem-se como organizações sociais, sendo indispensável que esse procedimento seja adotado também para a convocação das entidades já qualificadas para a celebração do contrato de gestão, cuja minuta, contemplando informações mínimas necessárias à formulação das propostas, deve ser publicada. Parece-me que esse seja, de fato, o objetivo da legislação, a garantir a isonomia no acesso aos repasses públicos, além da economicidade no desenvolvimento dos projetos, com o cumprimento dos princípios que regem o direito administrativo. No entanto, eu observo que tal posicionamento mais rigoroso passou a ser adotado após a celebração do contrato de gestão sob exame, que foi um contrato celebrado no exercício de 2004, há 10 anos atrás, né? Razão pelo qual eu penso que a questão possa ser relevada e alçada ao campo das recomendações, para que a origem se adapte seus procedimentos, assim como ocorreu no precedente que eu citei no relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências. O precedente é o TC 29.354.02607. Aliás, nesse mesmo sentido também se deu o entendimento proferido nos autos do TC 42.039.02606, quando questões semelhantes foram relevadas. Considerando os precedentes citados, eu vou votar no sentido da regularidade do contrato de gestão número 1 de 2004, assim como dos termos aditivos, bem como as prestações de conta dos recursos repassados no exercício de 2005, com as recomendações constantes no voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para o item 6 a 17, a relatoria é do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Destaco que no item 6, há pedido de citação oral. A advogada doutora Laís Maria de Rezende Poncho está presente? Eu convido a doutora Laís a fazer parte da tribuna. Boa tarde a todos. Eminentes julgadores, conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, Procuradoria da Fazenda do Estado. Esse item da pauta é o julgamento das contas da doutora Laís, desculpe interrompê-la, um momentinho só. Primeiramente, regimentalmente, eu vou repassar agora para comentar ao senhor, Vossa Excelência, e passar a palavra para o conselheiro relator para que ele relate
o processo. Depois eu retorno a palavra para Vossa Excelência no período regimental de 15 minutos. Então, repasso a palavra para o conselheiro relator. Senhora presidente, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhora advogada presente aqui. Trata-se aqui do julgamento do balanço geral de 2009 da Universidade Estadual Paulista, Unesp. A fiscalização apontou falhas, das quais, em rápido resumo, destaco: relatório de atividades desenvolvidas extremamente simplificado e resumido, que, no caso, é incompatível com a importância e a dimensão de uma universidade como a Unesp. Falhas de planejamento e escrituração contábil. Inadimplemento do parcelamento com o IPESP. Falhas no regime de adiantamento. Remuneração de servidores acima do teto constitucional. Falta de divulgação na internet das tabelas salariais. A assessoria técnica jurídica e a doutora Procuradoria da Fazenda Estadual opinaram pela regularidade. Já o Ministério Público de Contas e SDG pela irregularidade, com ênfase na questão do pagamento acima do teto constitucional. É o relatório, senhora presidente. Eu passo a palavra agora à doutora Laís para o período regimental de 15 minutos, fazer a sua defesa. Então, cumprimento novamente os eminentes conselheiros e, realmente, as questões que foram apontadas pela auditoria nas 35 unidades de despesa que compõem a Unesp, que é localizada em todo o estado de São Paulo, elas foram relevadas pelas justificativas apresentadas, pelas manifestações dos órgãos técnicos da Casa, como ele falou, especialmente a Procuradoria da Fazenda do Estado e a Assessoria Técnica. A questão remanescente é o teto, a observação do teto constitucional. A Unesp ela aplica o redutor para os servidores que ultrapassam o teto, mas ela não congela, ainda aplica o reajuste anual, considerando que o reajuste anual é assegurado pela Constituição e deveria ser aplicado para o governador também, né? Então, essa parcela de reajuste anual é que está sendo discutida e foi matéria de impugnação e que ensejou o julgamento contrário às contas da Unicamp e da USP. A Unicamp já adotou o congelamento da remuneração dos servidores que ultrapassam o teto. Isso ensejou uma mobilização geral na Unicamp, que está previsto para maio, por ocasião do nosso dissídio, o reajuste anual. Vai ser uma matéria que vai ser levada em pauta e ainda com algumas discussões das associações de docentes e servidores quanto a uma possível paralisação das atividades da universidade. O que deve envolver também a Unesp, porque o reajuste é adotado pelo CRUESP, né, que é o Conselho de Reitores das Universidades, e é um percentual acordado e aplicado às 3 universidades de comum acordo. E o que vai acontecer é que, na Unesp, especialmente, além do congelamento vir a agravar, porque a Unesp não se opõe a atender a determinação e o entendimento que tem prevalecido aqui no Tribunal de Contas a respeito do congelamento, mas já é uma reivindicação antiga dos servidores a equiparação dos salários da Unesp aos servidores da USP, que ganham mais. Isso já é tradição histórica. Toda por ocasião do reajuste, é um problema que é levantado por toda a comunidade,
né? Além do mais, a questão ainda não está pacificada no Poder Judiciário. Nosso Tribunal de Justiça ele assegura o reajuste com base na Constituição nos tribunais superiores ainda está havendo alguma discussão até ter sido determinado uma apreciação com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. A limitação do teto salarial aos vencimentos do governador no Estado de São Paulo tem provocado, além dessa discussão toda, que vai ser levada à apreciação do judiciário pelos prejudicados, né, e vai enfrentar essas etapas. Primeiro grau vai ser negado, mas o Tribunal de Justiça vai conceder e vai subir para os tribunais superiores, que ainda depende de onde cair, vai ser a decisão. E o que pode gerar uma condenação importante para a universidade, né? Bom, essa limitação no Estado de São Paulo ao teto do governador tem provocado na universidade uma situação de grande desestímulo, porque a carreira ela é baseada, carreira e logo remuneração é baseada em titulação, em aprimoramento profissional, defesa de títulos. Por exemplo, o nível máximo da carreira é professor titular, e ele tem que defender um título de livre docente, que é depois de doutor, pós-doc, enfim, é uma carreira acadêmica construída. E os profissionais, os docentes, eles estão preferindo ir para as universidades federais, onde prevalece o teto do ministro do Supremo, que é superior ao do governador do Estado. Então, são essas considerações, reiterando que a universidade vai cumprir as decisões do tribunal, está sempre atenta a consertar procedimentos, a procurar sempre a melhor forma de regularizar os apontamentos. Volto a dizer, assim, é impossível, numa entidade com 35 unidades em outros municípios, que funcione sem nenhuma ocorrência. Essas ocorrências acabam aparecendo, até porque as auditorias do tribunal também são diferentes, né? Desde Ilha Solteira a São Vicente, cada um tem uma abordagem, né? E realmente o que está nas últimas manifestações prejudicando é a questão da observação do teto, que, volto a insistir, é só em relação ao congelamento, porque o corte é feito. Tá? Obrigada. Agradecemos a participação da doutora Laís Poncho. Retornamos a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, eu vou, diante da argumentação da ilustre advogada, requerer retirá-la de pauta, voltando ao gabinete, ressaltando apenas que eu relatei já um processo da Unicamp e da USP. E, não obstante, reconheço a importância da universidade como polo de ciência, de educação, de pesquisa, há uma questão que foge ao Tribunal de Contas, que é a questão da lei. Quer dizer, nós não somos órgãos legislativos, nós somos, sim, um órgão de controle externo. E, claro que, ao analisar umas contas, as contas da Unesp, da USP, da Unicamp, são as 3 universidades estaduais de São Paulo, e entre as melhores do mundo, é evidente que nós entendemos toda a carreira universitária, os graus, docente, docente, doutor, enfim, titular, mas há uma questão legal que nos limita no nosso entendimento, mas, mesmo assim, diante das ponderações trazidas pela ilustre advogada, eu vou, em homenagem à defesa, retirar de pauta, voltando ao gabinete.
Obrigado, presidente. É regimental, o item 6 é retirado de pauta com retorno ao gabinete. A palavra continua com Vossa Excelência, doutora Dimas, para o relato dos itens 7 a 17. Senhora presidente, eu gostaria de relatar em conjunto, se me permite, os itens 7 a 16 da pauta. Perfeitamente. O item 7 é um termo aditivo do contrato entre Sabesp e a empresa Sodexo Paso Brasil, Serviço e Comércio, Sociedade Anônima. O item 8º é o convênio de Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e município de Campos do Jordão. O item 10º é prestação de contas de convênio, Secretaria de Educação e a Prefeitura de Piracicaba. Item 11 é prestação de contas do convênio entre a Secretaria de Gestão de Contratos da Saúde e o Hospital das Clínicas da Medicina do Estado de São Paulo. O item 12 é prestação de contas de convênio entre a Fundação Casa e o Centro de Atendimento Socioeducativo Fraternidade Santo Agostinho. O item 13, prestação de contas de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e as prefeituras municipais de Betioga e Itanhaém. Itens 14 e 15, prestação de contas de convênio Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e a Universidade de São Paulo. E o item 16 é a prestação de contas e repasse da Fundação para o Desenvolvimento Administrativo à Secretaria de Estado da Saúde. Conforme relatório e voto disponibilizado previamente, eu voto pela regularidade dos itens 7, 8, 11, 13 e 16 e pela regularidade com ressalvas dos itens 10 e 12 da pauta. E pela regularidade dos itens 14 e 15, registrando que tomo conhecimento nos autos do item 14, TC 36134. É meu voto, presidente. São votos que estão em discussão, em votação. Aprovados. O item 17, solicito retirada, voltou no gabinete. É regimental. Agora, para os itens 18 a 27, a palavra do conselheiro Márcio Martins de Camargo. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral. Senhora presidente, eu peço autorização para relatar em conjunto itens 18 a 20. Perfeitamente. São licitações e contratos, sendo 18 TC 492402611, Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e Atlon Construções e Incorporações. Item 19, Diretoria de Ensino Região Sul, da Secretaria de Educação, e Expresso Via Brasil Locadora de Veículos. Item 20, Universidade Estadual de Campinas e Politec Importação e Comércio Limitada. Em julgamento, as licitações, os contratos e termos de aditamento, todos com instrução convergente para regularidade, eu acompanho e voto pela regularidade dos contratos. Votos que estão em discussão, em votação. Aprovados. Em conjunto agora, senhora presidente, de 21 a 26. Perfeitamente. Prestações de contas de convênios, item 21, Secretaria do Estado da Habitação, com Prefeitura Municipal de Itaí. 22, Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, com diversos fundos municipais. Item 23, Secretaria do Estado da Educação, com a Paz de Assis, Mota, Palmital e Paraguaçu Paulista. Item 24, Diretoria de Ensino, Região de Campinas Oeste, com Prefeitura Municipal de Vinhedo e Prefeitura Municipal de Valinhos. Item 25, Secretaria do Estado da Saúde, Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, com prefeituras municipais de Cosmorama, Magda, Meridiano e Urânia. Item 26, Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa, com Grupo de Assistência à Saúde e Educação, GASE.
Prestações de contas, todas com instrução unânime pela regularidade, eu acompanho a instrução e voto pela regularidade. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 27, recurso ordinário, recorrente Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. Em julgamento, um recurso ordinário interposto contra a régia sentença que considerou irregular a execução contratual do ajuste celebrado com a empresa Etemp Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, conhecendo-se dos termos de verificação e aceitação provisória e definitiva. Com relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu conheço do recurso ordinário em preliminar. Em discussão, conhecidos. Quanto ao mérito, eu acolho os posicionamentos de chefia de ATJ, douta Procuradoria da Fazenda do Estado e Secretaria de Diretoria-Geral, os quais defendem a incidência do princípio da assessoriedade, esta última, inclusive, relembrando as decisões incidentes nos processos TCs 10.378.02602 e 2871.02600. Insubsistentes as razões de inconformismo da recorrente, portanto, o meu voto nega provimento ao recurso ordinário e ratifica a sentença. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e a participação da doutora Cristina Cavesali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos agora, então, à parte municipal, sessão municipal. Eu relato os itens a meu encargo, são os itens 28 a 75. Primeiro, eu peço vênia para relatar em conjunto os itens 28 e 29 da pauta. Em exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a empresa Imprege Engenharia Limitada, bem como uma representação tratada no item 26. No tocante à representação, a empresa Conágua Comercial Limitada alegou que sua proposta foi desclassificada em razão de não ter apresentado o cronograma físico-financeiro, conforme solicitado no item 2.7.1 do edital. Em manifestações conclusivas, a assessoria técnica sob aspectos de engenharia, jurídicos, chefia de ATJ, opinaram pela regularidade da matéria e improcedência da representação. SDG concluiu pela irregularidade da matéria e procedência da representação em face das seguintes irregularidades: inadequada desclassificação da primeira colocada, que apresentou o menor preço; comprovação de irregularidade fiscal do tributo não relacionado ao objeto pretendido; ausência de demonstração da compatibilidade dos preços ajustados com os preços de mercado. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu considero que a matéria encontra-se irregular em razão das seguintes falhas: ausência de demonstração de compatibilidade dos preços com os preços de mercado, existência de cláusula editalícia restritiva relativa à prova de regularidade fiscal dos tributos imobiliários. Quanto à representação nos termos da TJ, considero-a improcedente, pois a empresa foi desclassificada, pois não apresentou o cronograma físico-financeiro que foi solicitado no edital. Faço ao exposto, eu voto pela irregularidade da concorrência e do contrato e pela improcedência da representação. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Antônio Nami, secretário municipal de Educação, autoridade responsável pela assinatura do instrumento contratual, multa que estipula no valor equivalente a 300 UFESPs e com encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público Estadual. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 30 da pauta. Em exame, concorrência e ajuste celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz e a empresa General Water, S.A., visando a contratação de empresa por meio de concessão parcial para estudar, projetar, edificar a estrutura, gerenciar e comandar a água captada, produzida e tratada por meio de prospecção de poços tubulares pelo sistema BOT, constrói, opera e transfere, no valor de R$ 42.240.000, calculada em função de produção estimada em 100 mil metros cúbicos.
Após regular notificação, o SAAI de Porto Feliz e a contratada compareceram com alegações e documentos, além de razões complementares. A assessoria técnica da TJ sobre aspectos econômicos e jurídicos, sua chefia e SDG opinaram pela irregularidade da matéria. Foram protocolizados memoriais pela empresa concessionária, dando notícia acerca do atual panorama da execução contratual, inclusive com razões sobre a dificuldade da perfuração dos poços, além de defender outras impropriedades já constatadas nesses autos. É o relatório, eu passo ao voto. A despeito das razões trazidas pelas interessadas e dos memoriais protocolizados em 14 de abril deste ano, os quais, desde logo, determinam a sua juntada aos autos, entendo que graves impropriedades remanescem e contaminam a totalidade da matéria. Em primeiro lugar, eu saliento que não se mostrou afastada a ausência de orçamento estimado em planilhas, que expresse a composição de todos os seus custos unitários, em afronta ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal 8666. Os projetos de captação de água subterrânea por meio de sistema de poços demandam a determinação no instrumento convocatório de informações que possibilitem às licitantes a correta formulação de suas propostas. Diante de todas as informações bem delineadas no instrumento convocatório, não haveria que se falar em diferentes ou melhores técnicas. E assim, à luz de um precedente citado no relatório e voto previamente encaminhado a Vossa Excelência, o TC 5965-02602, eu considero que, ao adotar o tipo melhor técnica combinada com menor tarifa, o poder concedente descumpriu o artigo 46 da Lei Federal 8666. Remanesce, ademais, o descumprimento das súmulas 22 e 25, a exigência de capital social, que excede a importância de 10% sobre o valor dos investimentos, a inadequada publicidade dada ao instrumento convocatório, a subjetividade na atribuição de pontos à proposta técnica, a ausência de elementos indispensáveis à formulação das propostas e a elucidação do valor da tarifa. Na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências e feitas essas considerações, eu entendo que as impropriedades constantes nesse voto contribuíram para a ausência de competitividade no certame, que contou apenas com uma participante. À vista do exposto, eu voto no sentido da irregularidade da licitação e do contrato. Eu aplico ao senhor Rodinei Bergamo, autoridade que firmou o instrumento contratual, multa que estipula o valor equivalente a 500 UFESPs. E remessa de cópias ao Ministério Público Estadual. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 31 da pauta. Em exame, tomada de preços, número 20 de 2005, e decorrente contrato, objetivando a execução de obra da Escola Municipal de Educação Infantil Centro de Ubatuba. A fiscalização se posicionou pela irregularidade da matéria. As manifestações foram divergentes. A TJ opinou pela regularidade da matéria, SDG pela irregularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as seguintes falhas comprometem a matéria. Inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondem às previsões reais do projeto básico ou executivo. Não foi comprovada a efetiva participação de 2 servidores do quadro permanente na assinatura das atas. Ausência de previsão de cláusula de reajuste. Obrigatoriedade de visita técnica pelo responsável legal indicado pela empresa. Não foi admitida a somatória dos quantitativos previstos nos atestados para fim de comprovação da capacidade técnica operacional. Nessa conformidade, eu voto pela irregularidade da tomada de preço e o decorrente contrato. Eu voto também pela aplicação de multa ao senhor Eduardo de Souza César, prefeito municipal à época, multa que estipula o equivalente a 200 UFESPs, e também propõe o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 32 e 33 da pauta, ressaltando que nos respectivos processos serão juntados relatórios e votos individualizados.
Em exame, contrato celebrado por dispensa de licitação entre a Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões e as empresas Teru, Sérgio, Kinoshita e Clínica de Óleos do Japa Limitada, objetivando a prestação de serviços de plantão médico no pronto atendimento municipal. A instrução, a TJ e Ministério Público de Contas convergiram no sentido da irregularidade da matéria, ressaltando a falta de justificativas para a escolha das empresas e a ausência de uma adequada pesquisa de preços, restando não demonstrada a compatibilidade dos valores contratados com aqueles praticados no mercado. Pelo exposto, eu acompanho os posicionamentos de ATJ e Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato celebrado, aplicando ao senhor Carlos Riginic Júnior, ex-prefeito municipal, em cada um dos processos, multa de 200 UFESPs e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 34 da pauta. Em exame, concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura de Ipoá e a empresa Marquitec Construções Limitada para execução de obras de ampliação e reforma geral das escolas municipais de educação infantil situadas no município de Ipoá. Também em análise, termo aditivo e termo de recebimento provisório do objeto. A fiscalização constatou impropriedades que levaram à sua conclusão pela irregularidade da matéria. A TJ manifestou-se pela regularidade. SDG, no entanto, observou que, embora seja possível relevar a maioria das falhas, a ausência de demonstração da compatibilidade dos preços com aqueles praticados pelo mercado implica na irregularidade da matéria. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Da análise dos autos, entendo que são pertinentes os apontamentos efetuados pela SDG. Dentre as falhas apontadas no início, restou afastada aquela referente à ausência de reserva orçamentária. As demais poderiam, em princípio, ser relevadas, caso dentre elas não existissem duas com força para reprovação da matéria. Eu refiro-me à ausência de comprovação da compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado e a não demonstração de que o projeto básico foi devidamente aprovado pela autoridade competente. Face ao exposto, eu voto pela irregularidade do contrato e do termo aditivo, e bem pelo conhecimento da carta de fiança e do termo de recebimento provisório. É um voto que está em discussão, votação aprovado. Eu passo ao item 35 da pauta. Trata-se de contrato firmado entre a Prefeitura de São Vicente e a empresa Termac Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Limitada, objetivando a prestação de serviços de gerenciamento e execução de obra de pavimentação e drenagem de diversos logradouros públicos de São Vicente. Procedeu o ajuste, uma licitação na modalidade de concorrência do tipo menor preço, que contou com a participação de 8 empresas interessadas. Posteriormente, foram firmados 6 termos aditivos. A TJ e chefia manifestaram pela regularidade do contrato, da licitação e dos termos aditivos. É o relatório, eu passo ao voto. O aspecto impugnado nos autos reside na exigência editalícia de parcelamento de garantia contratual prevista no contrato. Conforme se sabe, essa matéria da caução parcelada já foi há muito tempo discutida no âmbito dessa Corte e vem sido reiteradamente condenada, eis que tal procedimento desvirtua o próprio Instituto da Caução, estabelecido no Estatuto Licitatório, cuja finalidade é de garantir o cumprimento integral pela contratada do objeto do ajuste. Não obstante, na presente situação, eu entendo possa excepcionalmente ser relevada a questão da caução, porque a empresa contratada, a Termac Limitada, não se utilizou da prática condenada, visto que recolheu a garantia exigida de forma integral e, na época oportuna, não contrariando dessa forma a finalidade do Instituto. Já quanto aos termos aditivos, as justificativas apresentadas nos processos esclarecem um equívoco na numeração dos instrumentos. Nesse contexto, eu acompanho as manifestações favoráveis de ATJ e voto no sentido da regularidade do contrato de licitação e dos termos aditivos.
eu recomendo, contudo, à origem que não mais insira em seus editais cláusula relativa à exigência de caução de forma parcelada. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 36 e 37 da pauta. Em exame, prestações de contas concedidos pela Prefeitura de Várzea Paulista e a comunidade Casa Esperança Vida, no valor de 24 mil. Isso no item 36. E no item 37 da pauta, repasses efetuados pela Prefeitura de Mauá, Associação Comunitária Oswaldo Alexandre e demais entidades. Os apontamentos efetuados pela fiscalização foram notificados aos responsáveis, que ofertaram esclarecimentos e documentos recepcionados pelos órgãos técnicos desse tribunal, bem como pela bem como pelo Ministério Público de Contas nos processos em que oficiou, culminando com manifestações favoráveis à regularidade das contas. Nessa conformidade, na esteira das manifestações favoráveis constantes dos votos, eu voto pela regularidade das prestações de contas, sem prejuízo das recomendações que constam dos votos circunstanciados que serão juntados aos autos. Votos que estão em discussão. Votação aprovada. Relato agora o item 38 e 39 da pauta. Em exame, contas das câmaras municipais de Águas de Lindóia e Oriundiúva, referente ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e legais. A TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade das matérias. Considerando a instrução dos autos, eu voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas das referidas câmaras, com as recomendações constantes nos votos individualizados. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Agora eu relato em conjunto os itens 40 a 42 da pauta. São contas dos municípios de Salto, Piquete, Espírito Santo do Turvo, todas referentes ao exercício de 2012. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. E observa-se que a instrução da matéria revelou as seguintes falhas capazes de comprometer as contas. Prefeitura Municipal de Salto. Foi efetuada a compensação financeira de encargos sociais sem autorização administrativa do órgão competente, ou mesmo pela antecipação de tutela concedida pelo Poder Judiciário. Em face da referida operação, os recolhimentos a menor ao INSS foram no montante de R$ 8.983.346, representando 11,04% de toda a despesa com pessoal no período e 4,10% de toda a receita corrente líquida, sendo bastante expressivo e capaz de alterar os índices do resultado da execução orçamentária e despesas com pessoal. Certo que a medida vai de encontro à gestão fiscal responsável, uma vez que a administração incorreu em risco capaz de afetar o equilíbrio das contas. Agora, quanto à conta de Piquete, foi observada a falta de integralidade de investimentos com os recursos do Fundeb, que foram limitados a 99,12%. Também observou-se um descumprimento do artigo 42 da LRF. Contas de Espírito Santo do Turvo, recolhimento a menor ao INSS, utilizando do Instituto de Compensação de Contribuições Previdenciárias, também sem amparo em autorização administrativa ou judicial. Ainda também foi observado gastos com publicidade em período vedado pela lei eleitoral, bem como aumento da média de gastos de publicidade em relação aos últimos anos. Face ao exposto, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas das prefeituras de Salto, Piquete, Espírito Santo do Turvo, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes nos votos individualizados que serão juntados aos autos, excetuando-se os atos, porventura, pendentes de julgamento desse tribunal. São votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Agora, o relato item 43 da pauta refere-se a contas do município de Itu, referentes também ao exercício de 2012.
Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. A TJ, por suas assessorias e chefia, e também o Ministério Público de Contas, se manifestaram todos pela emissão de parecer favorável à matéria. Do exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itu, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 44 a 66. Em exame, embargos de declaração opostos pelo senhor Eliseu de Almeida contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença singular que julgou irregular ato de aposentadoria referente ao embargante, realizado em 2009 pelo regime próprio de previdência social do município de São José do Rio Preto. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos pela rejeição dos embargos. Em preliminar, eu conheço dos embargos. Em discussão, conhecido. No mérito, a decisão combatida não contém qualquer obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo, eu rejeito os embargos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 67 da pauta, agora. Em exame, um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Ibiúna, senhor Fábio Belo de Oliveira, contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no exercício de 2007, e também aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 150 UFESPs. O juízo de irregularidade proferido na decisão fundamentou-se nas seguintes impropriedades: ausência de prévio processo seletivo, recorrências sucessivas às admissões sob regime de tempo determinado, descaracterizando sua excepcionalidade, e contratações que perduraram pelo superior prazo de 6 meses admitido pela lei municipal. Aqui a instrução toda da TJ e SDG pelo não provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, no caso, não ficou caracterizada a excepcionalidade alegada, restando injustificada a ausência de processo seletivo. Nessa conformidade, eu acompanho os pronunciamentos da TJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 68 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Porto Ferreira e Maurício Razi, prefeito, postulando a reforma da sentença que julgou irregulares concorrência, contrato, primeiro e segundo termos aditivos e aplicou multa responsável no valor equivalente a 100 UFESPs. Após a análise das razões recursais, chefia de ATJ e SDG se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, permanecem falhas que ensejaram a irregularidade da matéria, ausência de pesquisa de preços, exigência de visita técnica marcada para data única, não atendimento do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como necessidade de acréscimo efetivado através de termo aditivo. Nesse contexto, na esteira dos pronunciamentos de ATJ e SDG, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 69 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ribeirão Bonito contra a sentença que julgou irregulares o convite número 41 de 2007 e notas de empenho. O ajuste teve por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Segundo constou da decisão combatida, o juízo de irregularidade fundamentou-se nas seguintes questões: equívoco quanto à composição da comissão de licitação,
ausência de orçamento básico, de memorial descritivo, prazo da publicidade incorreto, afronta ao critério de julgamento estipulado no edital, falta de comprovação da compatibilidade de preço ajustado com preço de mercado, imperfeições na proposta da vencedora, inexistência dos documentos de habilitação da contratada e vícios na nota de empenho. Inconformada, a recorrente apresentou suas alegações, querendo a reforma da decisão. A TJ manifestou-se pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, as falhas permaneceram que inquinaram na irregularidade da matéria. Assim, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 70, em exame, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Ituverava e pelo Serviço de Obras Sociais contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de repasses no exercício de 2008, condenando a entidade beneficiária à devolução dos recursos ao erário municipal e à suspensão de novos recebimentos. O juízo de irregularidade fundamentou-se nas seguintes falhas: comprovante de despesas sem indicação da lei autorizadora e da origem de recursos, dependência financeira da entidade beneficiária dos recursos públicos e instalação da entidade em próprios do município, demonstrativos de despesa que não comprovam os gastos efetivados, impugnação de dispêndio com reforma de residência de pessoas carentes, ausência de relatório das atividades desenvolvidas. A TJ e a SDG se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, não vislumbro, nas razões deduzidas, elementos suficientes para a reforma do decisório e voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 71 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São José dos Campos contra a sentença que julgou irregulares licitação e contrato, determinando a devolução aos cofres públicos do montante de R$ 13.752,58, correspondente ao prejuízo sofrido por aquele Poder Executivo. O juízo de irregularidade foi motivado pelo desatendimento ao artigo 48 da Lei 8666, em função do critério de julgamento das propostas, com base na inexequibilidade de valores unitários, que levou à desclassificação de 3 ofertas, inclusive aquela que apresentou preço global inferior ao contratado. Bem como também outra falha foi o recolhimento da garantia contratual em data posterior a assinatura do contrato entre as partes. Aqui a TJ se manifestou pelo não provimento e SDG também pelo não provimento, mas entendeu que poderia ser afastada a falha quanto à apresentação intempestiva da garantia contratual. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, eu acompanho o posicionamento da SDG e voto pelo não provimento do recurso ordinário interposto. Contudo, eu afasto do rol de irregularidades detectadas aquela referente à apresentação intempestiva da garantia contratual, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo agora ao item 72 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Coroados contra a sentença que julgou irregulares as despesas realizadas com medicamentos e materiais cirúrgicos sem o devido processo licitatório durante o exercício de 2007 e ainda aplicou multa ao ex-prefeito no valor equivalente a 300 UFESPs. A TJ e a SDG se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu voto no sentido de provimento parcial do recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Coroados, para o fim de manter a sentença quanto à irregularidade das despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório, entretanto, reduzindo a multa aplicada de 300 para 160 UFESPs, levando em conta o total das despesas impugnadas.
É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 73 da pauta, trata-se agora de um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Mauá, em face de sentença que considerou ilegais e negou o registro a 212 admissões temporárias de professores verificadas em 2007 no Executivo, aplicando multa de 500 UFESPs ao responsável. Aqui a SDG se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, reiterando seu entendimento externado em primeira instância. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a Prefeitura Municipal de Mauá contratou, sob o manto da excepcionalidade necessária temporária de atendimento ao interesse público, 212 professores em 2007. Conforme inserido na sentença recorrida, a prática vem sendo adotada desde 2003. A prática sucessiva afeta as contratações temporárias de professores, que perdura 5 anos, descaracterizou o caráter de transitoriedade que poderia ter autorizado as admissões, consubstanciando afronta ao norte preconizado no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Quanto à multa aplicada, considerando situações análogas, eu proponho que seja reduzida a 250 UFESPs. Pelo exposto, eu voto no caso de provimento parcial do recurso, para fim de reduzir a multa aplicada ao recorrente de 500 para 250 UFESPs, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 74 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Bariri, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal por tempo determinado. A instrução dos autos foi dividida. Chefia de ATJ se manifestou pelo improvimento do apelo, SDG pelo provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, no caso em exame, a administração municipal se valeu de concurso ainda em vigor e recontratou temporariamente 3 profissionais. Conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossa Excelência, eu acompanho o SDG e voto pelo provimento do recurso ordinário interposto, reformando a decisão recorrida para que sejam considerados regulares os atos de admissão examinados. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 75 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Jundiaí contra a sentença que julgou irregulares a admissão de 3 servidores, negando seus respectivos registros. O juízo de irregularidade proferido na sentença combatida foi motivado em função da indevida acumulação remunerada de cargos públicos. O Ministério Público de Contas entendeu que o decisório combatido deve ser anulado, pois a matéria foi a julgamento sem a prévia manifestação daquele órgão, nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil. A matéria foi encaminhada à SDG, que esclareceu que a nulidade arruída pelo Ministério Público de Contas não merece prosperar, tendo em vista que, à época da atuação da matéria examinada, os autos foram autuados aqui no Tribunal do Processo em maio de 2010. A intervenção do Ministério Público de Contas não era obrigatória naquela época, que o Ministério Público de Contas se instalou no Tribunal a partir de 23 de março de 2012. Em relação ao recurso interposto, manifestou-se pelo conhecimento e provimento. É o relatório. Em preliminar, eu afasto a arguição de nulidade do julgamento do 1º grau proposto pelo Ministério Público de Contas. O parecer do Ministério Público de Contas é obrigatório em todos os feitos a partir dos processos atuados ou protocolizados após a efetiva instituição do Ministério Público de Contas nessa Corte, o que não aconteceu nos presentes autos, que foram autuados em maio de 2010. Assim, afasto a preliminar e, estando presentes os demais pressupostos, eu conheço do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, o recorrente comprovou que, à época das admissões, os citados servidores já haviam se desvinculado de suas funções anteriores,
Assim, acompanhando o que consta dos autos e o posicionamento externado pela SDG, eu voto pelo provimento do recurso ordinário interposto, reformando, por consequência, a decisão recorrida, para o fim de que serem julgados regulares os atos de admissão de pessoal, com consequente registro. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para os itens 76 a 98, eu passo a palavra ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, representação, o item 76, formulada pela empresa Construoeste, construtora Participações, contra edital do pregão presidencial da Prefeitura de Fernandópolis, objetivando a assinatura de ata de preço para recapeamento asfáltico. As razões de defesa apresentadas pela origem não foram suficientes para afastar a totalidade das falhas. Não constou dos autos, por exemplo, a justificativa da necessidade de contratação e definição do objeto devida pela autoridade competente, como preceitura, inciso 1º do artigo 3º da Lei Federal 10.520 de 2002. Está claro também a inadequada adoção do sistema de juízo de preços para a contratação do objeto licitado, pois os serviços especificados não se restringe a simples recapeamento ou tapa-buraco. A própria área recapeada, 285 mil metros quadrados, não pode ser enquadrada como serviço de pequena monta ou pequenos reparos. O próprio valor estimado da contratação, R$ 6.991.500, revela a dimensão do projeto. Diante disso, pela procedência da representação, irregularidade do pregão, da ata de preço dos contratos, e voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Luiz Vilar de Siqueira, então chefe de executivo, em importância de 400 UFESPs. E após o trânsito julgado, encaminhe-se cópia de presente decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Gostaria de retirar de pauta, senhora presidente, os itens 77 e 78 com retorno ao gabinete. É regimental. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 79, aditamento e contrato celebrado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e Alternativa Serviços de Terceirização em Geral Limitada para prestação de serviço de apoio e atendimento ao cidadão e monitoramento da movimentação do sistema de câmeras. Essa Corte julgou definitivamente irregulares o pregão e o contrato, assim como os termos de aditamento precedentes, aplicando o instrumento do princípio da seriedade, eu voto pela irregularidade dos termos de aditamento. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 80 e 81, peço permissão para relatar em conjunto. Perfeitamente. Concorrência e contrato da Prefeitura de Socorro e a empresa Viação Bueno Brandão e José Carlos Forner, objetivando a contratação de pessoa física, motorista autônomo e ou jurídica para a prestação de serviço de transporte escolar. As exigências contidas no edital são restritivas à ampla competitividade, no mesmo sentido das manifestações favoráveis de órgãos de fiscalização e técnicos. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência dos contratos, os termos de aditamento da apostila em análise, e voto ainda pela aplicação de multa responsável, senhor José Mário de Faria, prefeito municipal à época, da importância de 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 82, Prefeitura de Bragança Paulista e construtora Vão Livre Limitada. O edital extrapolou as exigências legais ao prever que a comprovação do vínculo profissional com o licitante se desse tão somente por contrato de trabalho ou contrato social da empresa. Do mesmo modo, não encontra suporte legal a apresentação de declaração expressa aos responsáveis técnicos, concordando com a respectiva indicação para assumir a responsabilidade de serviço. Inadequada também foi a imposição de que, preferencialmente, a mão de obra utilizada no contrato deveria ser 90% local. No mesmo sentido, a administração desfavorável de órgãos de fiscalização e técnico dessa Corte, eu voto pela irregularidade da concorrência, respectivo contrato, voto pela aplicação de multa ao seu responsável, o senhor João Afonso Solis, então prefeito municipal, em importância correspondente a 300 UFESPs. É o voto. Primeiramente, declaro-me impedida no item 82 e coloco o voto em discussão, em votação. Aprovado o voto. Gostaria de retirar de pauta os itens 83 e 86 da pauta, votando no gabinete. É regimental. Item 87,
Prefeitura de Jardinópolis, prestação de contas de 2010, originária do convênio entre a Prefeitura de Jardinópolis e a Estação Transformar de Ação Sociocomunitária. Inicialmente, observa que a conveniada figurou como mero interveniente para a contratação de mão de obra sem processo seletivo e concurso público. Eis que os valores repassados destinaram exclusivamente ao pagamento de remuneração de encargos sociais. Além disso, e embora se trate de questões inerentes à formulação do convênio, não há como desconsiderar que falta de critério na escolha de entidade e ofensa o princípio da igualdade e impessoalidade. 2. Amplitude do objeto social da Estatuto da Associação. Soma-se também o fato do plano de trabalho não prever as metas a serem atingidas. E a economicidade, igualmente, não restou efetivamente demonstrada. Voto pela irregularidade da prestação de contas. Voto pela aplicação de multa responsável, senhor José Antônio Giacomini Euoche de Bessa Júnior, respondente prefeito municipal de Jardinópolis e presidente da Associação Transformar a Ação Sociocomunitária à época dos fatos, em valor equivalente a 300 FESPs. Condeno ainda a entidade ministerial de solidariedade com seu responsável legal à época, o senhor Euoche de Bessa Barbosa Júnior, a devolver ao erário a importância de R$ 26.023,20 devidamente atualizado. Fica a associação impedida de receber recurso público enquanto não for regularizada a situação pelo tribunal. É o voto. O voto do item 87 está em discussão. Em votação. Aprovado o voto. Item 88, agora, prestação de contas do convênio entre a Prefeitura de 2 córregos e Instituto Usina de Sonhos. Não há como colher a prática adotada pelo órgão público, uma vez que os repasses foram concedidos a uma instituição cujos objetivos originais, a teor do artigo 2º do Estatuto, não se coadunavam à época do ajuste como objeto do convênio. Ou seja, fomentar o desenvolvimento econômico da região por meio de geração de empregos. O Instituto serviu tão somente, como muitas vezes tem ocorrido em vários julgamentos aqui desse tribunal, de intermediário entre a municipalidade e empresa prestadora de serviços, entre outras a Promap, Engenharia, HRS, Consultoria e Treinamento, que receberam diversos pagamentos. Além disso, algumas falhas são muito graves, como a falta do relatório governamental sobre a execução do objeto do convênio, a conta bancária utilizada não era exclusiva, não restou demonstrada a devolução do saldo remanescente da entidade e tampouco sobre a utilização do exercício subsequente, motivo pelo qual o valor respectivo, assim como todo aquele utilizado para pagamento das quarteirizadas, deveria ter sido devolvido ao erário. Conforme o voto disponibilizado, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, com aplicação de multa ao responsável, senhor Luiz Antônio Nais e José Eduardo Mendes Camargo, no valor a 200 FESPs. Por fim, ante a ausência da comprovação da correta aplicação de parte de recursos repassados, inclusive pela ausência de força probatória dos documentos juntados no valor de R$ 21.333,50, assim como pela falta de prova da devolução do saldo de R$ 9.101,29, eu condeno a entidade a restituir o valor de R$ 30.438,79. Após o trânsito julgado, encaminha-se cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo para medida de sua alçada. É o voto. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 89, prestação de contas de 2012, no valor de R$ 237.731,07, do convênio entre a Prefeitura de Guarulhos e associações Missões Transculturais Shekinah. Verifico que a entidade relacionou o gasto de valor de R$ 125.994,36 do total recebido, portanto, o saldo de R$ 180.859,59 deveria ter sido restituído ao erário público. Observa-se ainda a falta de uma série de documentos imprescindíveis e relevantes à apreciação pontual da matéria. Na verdade, só foi apresentado o parecer conclusivo. Voto, diante disso, pela irregularidade da prestação de contas em exame. Voto pela condenação da Associação Missões Transculturais Shekinah a restituir aos cofres públicos municipais o valor de R$ 277.731,07. Voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis, senhores Sebastião Alves Almeida e Leandro Dias Garcia,
Prefeito de Guarulhos, representação Missões Culturais Shekinah, equivalente a 200 UFES para cada um. É o voto, senhora presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, trata-se a prestação de contas do valor de R$ 136 mil de convênio firmado da Prefeitura de Barretos, Associação Cultural Esportiva Social de Barretos. Os repasses foram demonstrados documentalmente, conforme o voto disponibilizado, eu voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. O item 31, 91 e 93, senhora presidente, quero relatar em conjunto. Perfeitamente. Trata-se de Câmara Municipal de Araras, Francisco Morato e Vaiandaba. Conforme o voto disponibilizado, foram atendidos os pressupostos legais. Eu voto pela regularidade com ressalva das contas de exame, com as recomendações apresentadas e individualizadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, apreciação contas de Itatiba. Apesar de algumas falhas serem passíveis de relevação, chama atenção para a impropriedade referente ao quadro de pessoal com número excessivo de cargo e comissão. 84% dos cargos providos estavam preenchidos por servidores em comissão. 42, ou seja, de livre provimento, e 8 efetivos. Apesar do reiterado alerta de tribunais anteriores, a Câmara continua elaborando nesse erro. O excesso de servidores no quadro de idade, principalmente de comissão, sem prova da sua efetiva imprescindibilidade, contraria o princípio de eficiência preconizado no artigo 37, caput da Constituição Federal. O voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itatiba e aplico ao senhor Alfredo José Ordem, presidente e responsável pelas contas de 2011, multa de 200 UFESPs. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 98, apreciação às contas de 2012 da Câmara de Itapira. 95. Os atos de gestão econômica e financeira foram praticados com observando limites da receita e despesa pela Constituição Federal, da lei fiscal e da lei orçamentária municipal. Conforme voto disponibilizado, eu voto pela regularidade com ressalvas. É meu voto. O item 95, conta de Itapira, que está em votação, em discussão, em votação, aprovado. Itens 96 a 98, peço retirada, voltando ao gabinete, senhor presidente. É regimental. Tá. Agora, para relatar os itens 99 a 121, a palavra do conselheiro auditor Márcio Martins de Camargo. Item 99, trago uma representação que fez FBM Indústria Farmacêutica Limitada, noticiando sobre possíveis irregularidades no edital do pregão eletrônico número 17/2011, certame processado pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, para aquisição de lancetas, seringas, agulhas e tiras reagentes para atendimento da Secretaria de Saúde. Fiscalização, assessoria técnica, sua chefia e SDG opinaram de forma unânime pela improcedência da representação. Eu acompanho órgãos técnicos e voto pela improcedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Item 100 é um convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Osasco e o ESMO, União das Escolas de Samba no município de Osasco, visando a realização do Carnaval 2008 e a campanha de combate à AIDS durante o evento. Fiscalização opinou pela irregularidade, assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG pela regularidade com recomendações. A questão em discussão aqui diz respeito à natureza da organização e parte do repasse do convênio, que seria a campanha de combate à AIDS. Eu acompanho os órgãos técnicos e eu voto pela regularidade formal do convênio, com recomendação à origem que nos próximos convênios de igual finalidade dê integral cumprimento ao previsto no artigo 16, caput, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 101 e 102 em conjunto. Representação e contrato. Representação e contrato com a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. Item 101, representação de Simétrica Engenharia Limitada.
E item 102, o contrato entre a Prefeitura e DP Barros Arquitetura e Construção Limitada. Fiscalização opina pela irregularidade do contrato e do certame. A TJ pela regularidade do contrato do certame e pela improcedência da representação. E SDG pela irregularidade do contrato do certame e improcedência da representação igualmente. Eu acompanho, voto pela irregularidade da concorrência e do contrato dela decorrente, né, e considero improcedente a representação, acompanhando o SDG e a TJ. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 103, licitação em contrato, celebrado entre SAI de Cruzeiro e a construtora Elevação Limitada, precedida de concorrência, tendo por objeto a construção com fornecimento de materiais, interceptores, emissários, coletor-tronco e interligações na bacia do córrego da Barrinha, e bem como também em julgamento 3 termos aditivos. Foram diversas as falhas apontadas, em especial o objeto da disputa é incompatível com o tipo de licitação, técnica e preço, uma vez que se trata de execução de obras de engenharia com fornecimento de materiais. Há também problemas com a publicidade do certame, ausência de orçamento básico e de pesquisa prévia de preço e afronta a súmula 25 do tribunal. Instrução unânime pela irregularidade. Meu voto acompanha e considera irregulares a licitação e o contrato, bem como os termos aditivos, atingidos pelo princípio da acessoriedade, e uma aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 104, licitação em contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Santo André e M-Shop Comercial Limitada, almejando a aquisição de louças diversas com gravação do brasão oficial e talheres diversos com gravação a laser. Fiscalização pela irregularidade, assessoria técnica, sua chefia e SDG opinaram conclusivamente pela irregularidade. Dentre as irregularidades apontadas, sobressai a questão que as amostras foram obrigadas à apresentação das amostras de todos os itens na data de abertura das propostas e não do proponente vencedor. Eu acompanho a instrução e órgãos técnicos e voto no sentido da irregularidade da licitação, do contrato, do termo aditivo e voto pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 105. Em julgamento, licitação, contrato e termos aditivos, são 5 termos aditivos, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e Nota Control Tecnologia Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de gestão, organização e controle de sistemas informatizados de arrecadação do ISS-QN. Os principais problemas apontados aqui são a falta de clareza com relação à elaboração da estimativa de custo, a inexistência de pesquisa de preços, participação de apenas um proponente, que lançam fortes dúvidas quanto à compatibilidade do valor do ajuste com o realmente praticado no mercado, e ainda um item 8.2 do edital, que extrapola o rol do artigo 30 da Lei de Licitações e compromete o caráter competitivo do certame, porque obriga, para a qualificação técnica, que no quadro de funcionários haja um advogado, um contador e um analista de sistema com certificações da Microsoft. Assim, acolho as unânimes manifestações da equipe de fiscalização, ATJ e SDG, e voto pela irregularidade do pregão, do contrato e dos termos aditivos 1, 2, 3, 4 e 5. E ainda aplico multa ao responsável, que homologou o certame, Sr. Jun Diab, no valor correspondente a 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 106. Em julgamento, dispensa de licitação e contratos, são 2 contratos, celebrados em 2001 e 2003, entre a Prefeitura Municipal de Itapetininga e o senhor José César de Laurentes, cujo objeto era a prestação de serviços de verificação de óbito.
O principal ponto deste processo é que este senhor contratado pela Prefeitura de Itapetininga, ele já era servidor do município, um regime de 40 horas. Então, dentre as falhas apontadas, de que não houve evidência de procedimento licitatório, o valor da contratação supera o limite para a contratação direta, não havia uma jornada a ser cumprida pelo profissional mencionada no termo contratual, além do que o profissional contratado já era servidor do quadro do município. Assim, a assessoria técnica e chefia de ETJ consideraram que houve acumulação indevida do cargo e manifestaram-se pela irregularidade da matéria. Eu acompanho, acolho as manifestações e voto pela irregularidade da dispensa de licitação dos contratos, 2 contratos, e aplico multa ao senhor Ricardo Barbará da Costa Lima, ex-prefeito, no valor de 200 UFESP, e determino ao atual prefeito a adoção de providências para que o senhor José César de Laurentes, o contratado, promova a devolução aos cofres públicos do valor contratual recebido, haja vista não haver nos autos comprovação da prestação dos referidos serviços. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 107. Em exame, concorrência e contrato entre a Prefeitura Municipal de Araraquara e Leão Limitada. O objeto é a contratação de empresa especializada para execução do serviço de recapeamento asfáltico nas diversas vias do município. Relatório e votos previamente disponibilizado a vossas excelências, relembro que o ponto central da controvérsia estabelecido no decorrer da instrução processual e que permanece em discussão concentra-se no fato do prefeito, após recurso da empresa Leão Limitada, ter anulado a homologação do certame e a adjudicação do objeto à empresa Construeste, atos por ele mesmo realizado, e decidindo-se no dia imediatamente após a anulação por declarar vencedora a recorrente Leão. Em resumo, a administração araraquarense cometeu uma série de infrações à lei de licitações, inclusive aplicando norma editalícia que suprimiu inexplicavelmente conteúdo normativo favorável à administração e ao interesse público e deu aso à desclassificação da empresa Construeste. Diz respeito este ponto ao fato de que a desclassificação, a anulação da homologação do certame e a adjudicação do objeto a Construeste foi motivado por erro, por diferença de preço entre o valor numérico e por escrito. E havia também na proposta da Leão o mesmo problema. Por isso, por outro lado, deixou de aplicar essa mesma regra editalícia quando apreciou a proposta da Leão, a qual acabou sendo declarada vencedora da disputa. Assim, acolhendo as manifestações de fiscalização, assessoria técnica e secretaria e diretoria-geral, meu voto segue no sentido da regularidade da matéria examinada, fixando prazo de 60 dias para adoção de providências administrativas. No item 107, a declaração de impedimento do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. E eu acompanho Vossa Excelência no voto. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 108, exame e dispensa de licitação e contrato entre Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e FID, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem. O objeto é a prestação de serviços de assistência à saúde de forma complementar ao SUS na área de diagnose por imagem, incluindo locação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e insumos. Relatório e voto previamente encaminhado a Vossa Excelência, anoto que o presente processo já constou da pauta de julgamentos dessa colenda Primeira Câmara, oportunidade na qual dela foi retirado para reexame da matéria, após sustentação oral produzida pelo nobre advogado Tiago Lopes Ferraz Donini, o qual defendeu a regularidade da dispensa de licitação fundada no inciso 3 do artigo 24 da Lei de Licitações. Como bem observou o digno secretário-diretor-geral, as contratações diretas realizadas sob tal fundamento já foram amplamente discutidas por este tribunal, ganhando contornos definitivos a partir de 2005, conforme, inclusive, decisão adotada pelo egrégio plenário na sessão de 6 de julho de 2005, com sede de recurso ordinário nos autos TC 31.187.026.01, sob a relatoria do eminente conselheiro Robson Marinho. No mais, nada foi apresentado que possa explicar a diferença apontada pela fiscalização acerca da composição dos valores mensais do serviço. Essas as razões que me levam a votar no sentido da regularidade da dispensa de licitação e no contrato decorrente.
e aplicando multas individuais aos responsáveis no valor correspondente a 200 UFESPs. É o meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 109. Em julgamento, dispensa de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu, Proguaçu, Fundação Educacional Guaçuana, FEG, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, HMTR, e Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual das Cooperativas Médicas. O objeto é a prestação de serviços continuados na área de assistência médica na segmentação ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio. Os relatórios e votos disponibilizados, reforço que não merecem prosperar as razões de defesa apresentadas com vistas a fundamentar a dispensa de licitação. A situação emergencial invocada decorreu, na verdade, de despreparo da administração que, além de deixar de observar as regras que regem a matéria, não adotou as medidas necessárias adequadas no momento oportuno. Persiste também falha relativa à ausência de demonstração das condições e critérios estabelecidos para as empresas efetuarem suas propostas na pesquisa de preço levada a efeito. O fato de somente uma interessada ter apresentado seu preço pode ser prova disso, restando injustificado o valor contratado nos termos do inciso 3 do parágrafo único do artigo 26 da Lei de Regência. Por todo exposto, acolho as unânimes manifestações da equipe de fiscalização ATJ e SDG e julgo irregulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado diretamente. Ainda com fundamento no artigo 104, aplico aos responsáveis que firmaram o instrumento multa no valor individual de 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Item 110. Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e a empresa Projeto Criança Feliz Eventos Limitada, microempresa, com inexigibilidade de licitação, visando a realização do projeto Criança Feliz em áreas públicas de diversos bairros do município. Órgãos instrutivos e técnicos pela irregularidade. O ponto central nesse apontamento é o fato de não estar caracterizada a regra da inexigibilidade do artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações, haja vista que a empresa contratada não possui a notória reconhecimento artístico necessário. Eu acompanho os órgãos instrutivos e técnicos e voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato. E voto ainda pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 111, em exame concorrência pública e contrato. Entre Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, SET Santos, e Splice Indústria, Comércio e Serviços Limitada. O objeto é o fornecimento em regime de locação de equipamentos de sistemas fixos e equipamentos de barreiras eletrônicas. MPC e ATJ opinaram pela irregularidade. A questão central neste processo é o fato do preço contratado ser menor do que 70% dos preços coletados como referência, fornecidos inclusive pela empresa que venceu o certame. Ela forneceu, dentre outras empresas, um valor para referência e depois ofereceu uma proposta de um valor menor do que 70% desse valor, o que é considerado pela Lei de Licitações como inexequível. Portanto, foi adjudicado aqui um contrato, a princípio, inexequível. Eu acompanho MPC e ATJ, voto pela irregularidade da licitação e do contrato. E voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis no valor de 200 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 112. Prestação de contas, um repasse da Prefeitura Municipal de São Sebastião para a Associação de Amparo à Mulher Sebastianense. Fiscalização e ATJ pela regularidade, eu acompanho e voto no sentido da regularidade da prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado. Senhora Presidente, em conjunto, itens 113 a 115. Perfeitamente. São as contas
das câmaras municipais de Boa Esperança do Sul, Santana da Ponte Pensa e Jacupiranga, do exercício 2012. As três contas apresentam recomendações e ressalvas, mas têm instrução pela sua aprovação, pela sua regularidade. Então, eu acompanho e voto pela regularidade com ressalva e as recomendações constantes dos votos respectivos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, em conjunto, itens 116 e 117. Perfeitamente. São dois agravos exatamente idênticos, embora de agravantes e agravados distintos. Item 116, agravante Devanir Ferreira Basso Salgado, presidente da Câmara Municipal de Pontes Gestal. Agravado, despacho, publicado no Diário Oficial de 2/11/2013, indeferindo liminarmente recurso destinado a desconstituir despacho que aplicou multa a agravante. O item 117, agravante Oclair Barão Bento, prefeito municipal de Parise, e o agravado é o despacho publicado no Diário Oficial de 10/10/2013, indeferindo liminarmente recurso destinado a desconstituir pena de multa. Em ambos os casos, em preliminar, eu conheço dos agravos. Independente da terminologia utilizada, não foi adequada, mas conheço dos agravos. Em discussão, conhecidos. No mérito, eu nego o provimento aos agravos interpostos pelos senhores Devanir Ferreira Basso Salgado e pela senhora Devanir Ferreira Basso Salgado e pelo senhor Oclair Barão Bento. Em discussão, em votação, aprovados. Item 118, recurso ordinário interposto por Roberto Junqueira de Andrade Filho, ex-prefeito de Santo Antônio do Aracanguá, contra a régia sentença proferida pelo eminente conselheiro Edgar de Camargo Rodrigues, que julgou procedente a representação formulada por Hidromil Construções e Saneamento Ambiental Limitado, declarando a irregularidade da licitação e contrato envolvendo a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá e a OG Construtora Limitada. Instrução de assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG manifestados pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, pressupostos em termo, eu conheço. Em discussão, recurso. Conhecido. No mérito, eu acompanho a instrução e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Item 119, recurso ordinário interposto por Carlos Roberto Marques da Silva, ex-prefeito de Poá, contra a sentença proferida pelo eminente conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, que julgou irregular termo aditivo celebrado em 15/8/2008 e incidente em contrato celebrado entre a Prefeitura de Poá e CONAM, Consultoria em Administração Municipal. Assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Pressupostos e termos, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, acompanho a instrução e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Item 120, recurso que faz José Ademir Infante Gutierrez, ex-prefeito municipal de Teodoro Sampaio, contra recurso ordinário, o recurso interposto contra a sentença publicada no DOI de 9/10/2010, que julgou irregular a prestação de contas do município à época. Preliminarmente, pressupostos em termo, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, o recurso não merece prosperar, justificativas não trouxeram elementos novos. Eu acompanho a manifestação de SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Item 121, em julgamento, recurso ordinário interposto pelo senhor Leonel Damo, ex-prefeito municipal de Mauá, contra a sentença publicada no DOI de 25/9/2013, que julgou regular a prestação de contas do município e condenou o responsável à devolução de valores indevidamente repassados. A entidade beneficiada foi um repasse, trata-se de um repasse
recurso contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de um repasse da Prefeitura de Mauá a Coro Imaculada Conceição, no exercício 2007. Em preliminar, os pressupostos estão atendidos, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, o recurso não traz nada que deva modificar a posição anteriormente adotada. Acolho, assim, a manifestação do SDG, voto pelo não provimento do recurso, mantenho na íntegra a sentença recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, eu consulto o senhor procurador do Ministério Público de Contas se Vossa Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos da pauta do dia. Não, Excelência. Então, boa tarde a todos. Está encerrada a 11ª sessão da primeira Câmara.